Fala galera, professor Marcelo Soares, começando então o nosso segundo vídeo, Drops 2 do IBGE 2019. Para quem ainda não conhece o projeto, a ideia é pegar cada ponto do edital da disciplina de Noções de Administração e Situações Gerenciais e trazer aqui para você o que o IBAT costuma cobrar dentro daquele tópico. A gente vai fazer uma rápida revisão teórica e vai abordar algumas questões da banca, tá ok? Então, para quem ainda não me conhece também, sou o professor Marcelo Soares, sou professor de administração, auditor do estado de Mato Grosso, mas mais importante que eu estou aqui para te ajudar na tua aprovação. Vamos começar, gente? O Drops 2, hoje, o segundo vídeo da nossa série, a gente vai tratar sobre o primeiro tópico do edital. No vídeo passado, eu falei sobre as funções administrativas, né? Planejamento, organização, direção e controle, e nesse eu vou falar no primeiro tópico, que são os aspectos gerais da administração, organização enquanto sistema aberto, como sistema aberto, né? O primeiro ponto que eu quero deixar claro, gente, é que quando eu falo em organização dentro de administração, eu tenho duas possibilidades. Eu posso estar me referindo a duas situações. Primeiro ponto, enquanto organização, enquanto sistema de recursos, né? Então, um conjunto de pessoas e recursos organizados para um objetivo comum, que é justamente o local, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, é o local onde ocorre a administração, as funções administrativas. Onde é que ocorre o planejamento, organização, direção e controle? Dentro das organizações. Esse é um dos sentidos possíveis. Outra forma de entender o conceito de organização é entendê-lo enquanto função administrativa, que foi o que a gente viu no vídeo passado, que é um conjunto de atividades, né? Vou pegar aqui a caneta. Atividades de alocar recursos e tarefas, definir estrutura organizacional, atribuir autoridades e responsabilidades. Isso, então, são atividades que compõem a chamada função administrativa de organização. Então, perceba, são dois sentidos. Organização enquanto sistema de recursos, conjunto de pessoas e recursos organizados para atingir um objetivo, e também organização enquanto função administrativa, que é esse conjunto de atividades de distribuir e alocar recursos, definir estrutura organizacional e atribuir responsabilidades. Então, bem tranquilo, né? O que você tem que saber para a sua prova dentro desse tópico do edital? A gente tem que passar por 4 pontos, tá? E eu vou destacar principalmente o quarto tópico, que é o que o IBAT costuma cobrar. Mas vamos lá. Então, primeiro ponto, especialização no trabalho. À medida que as organizações se tornaram mais complexas, foi preciso dividir as tarefas e especializar as pessoas. A gente teve desde o surgimento da administração, a gente teve o quê? Um processo de substituição do formato artesanal, ou seja, que o indivíduo fazia todo o processo, por um processo mais especializado, dividir todo o processo de produção, por exemplo, em pequenas partes e especializar as pessoas em cada uma dessas pequenas atividades. Isso pode ser feito de duas formas: a especialização vertical e a especialização horizontal. Quando eu falo de especialização vertical, gente, eu estou falando da criação de níveis hierárquicos. Ou seja, eu crio supervisão, gerência, diretoria, diretoria executiva, diretoria estratégica, presidência, algo nesse sentido. Eu vou criando níveis hierárquicos. Por outro lado, quando eu falo em especialização horizontal, eu vou criar departamentos. Eu vou dar maior homogeneidade, e foi esse termo que o IBAT já usou, homogeneidade, ou seja, tornar mais igual, mais parecido as atividades de uma determinada organização, por meio da criação de departamentos. É o processo que a gente chama de departamentalização, né? Então, por exemplo, o João, o Joaquim, o Pedro e o Lucas realizam atividades de vendas da organização, por exemplo. Eu vou e agrupo todos esses indivíduos em um único setor. Nesse setor, eles vão tratar sobre vendas, melhores técnicas, e essa integração vai ajudar que eles realizem atividades de forma mais especializada e mais parecida também, porque eles vão aprendendo um com o outro. Esse fenômeno de departamentalização, então, é uma forma de especialização horizontal das atividades. Então, basicamente, essa é a ideia.
Especialização vertical, crio níveis hierárquicos. Especialização do trabalho horizontal, eu crio departamentos. Outro conceito bem importante é o de amplitude administrativa. É um conceito bem simples, mas que vez ou outra aparece em prova. Amplitude administrativa se refere ao número de indivíduos na condição de subordinados para cada chefia. Por exemplo, se eu tiver esse cenário aqui, opa, está um pouquinho torto, vou fazer aqui de novo. Então vamos imaginar esse cenário. Aqui eu tenho um chefe, né? Esse aqui seria o chefe. Tá, o chefe. E aqui eu tenho 1, 2, 3 subordinados, né? Então, qual seria a amplitude administrativa nesse exemplo? Seria 3. Ou seja, a amplitude administrativa se refere ao número de subordinados para cada chefe. E por que isso é importante? Gente, em conjunto, tanto a especialização do trabalho quanto a amplitude administrativa, ela vai compor, são dois elementos que compõem a estrutura organizacional. Quanto maior a amplitude administrativa, ou seja, mais subordinados por chefe, maior tende a ser a organização, mais achatada tende a ser a organização. Como assim, achatada? Fazer aqui, ó, quando eu tenho uma amplitude administrativa de 2, o que vai acontecendo? Uma amplitude administrativa de 2. 2 subordinados por cada chefia. Né? Percebe que a organização ela vai ficando alta? Ou seja, ela vai criando vários e vários níveis hierárquicos. Porque já que para cada 2 subordinados eu tenho que ter uma chefia, então eu tenho que ter várias chefias para realizar o mesmo trabalho. Então vai criando uma estrutura mais que a gente chama piramidal ou estrutura organizacional alta. Por outro lado, quanto maior a amplitude administrativa, ou seja, maior o número de subordinados por chefia, mais achatada, ou seja, um menor número de níveis hierárquicos, tende a ter uma organização. Então, tanto a especialização, se uma organização opta por mais especialização vertical, ou seja, mais níveis hierárquicos, ou se ela opta por uma especialização mais horizontal, mais departamentos, isso vai influenciar na carinha da estrutura organizacional, ou seja, nesse formato que a estrutura organizacional tem. E o que... Ok, Marcelo, mas de uma forma mais prática, o que é melhor, né? Ter uma estrutura mais alta ou mais achatada? Olha, gente, isso depende muito das circunstâncias. Por exemplo, se pensarmos numa estrutura na origem mesmo, por exemplo, a administração utilizou dentro desses conceitos, por exemplo, a Igreja Católica como referência na criação dessas estruturas altas. Nós temos a figura do Papa, né, que seria o ápice aqui da hierarquia, por assim dizer, dentro dessa estrutura, e vamos ter uma estrutura bem piramidal, assim, poucos subordinados para cada chefia, né? Então, esse é, vamos dizer, o formato clássico. Quando a administração surgiu, as organizações tinham uma estrutura organizacional mais alta, né? Um nível menor de amplitude administrativa, um número menor de amplitude administrativa, e se optava mais por especialização vertical. Isso, com o longo do tempo, foi mudando. Hoje a gente tem uma tendência de estruturas mais enxutas, com um número menor de níveis hierárquicos, ou seja, estruturas mais achatadas. Tá. Quarto ponto, gente, é sobre a centralização e descentralização. Quando eu falo disso, eu estou falando, na verdade, do processo decisório. O processo decisório centralizado é aquele que a tomada de decisão é realizada no alto da estrutura organizacional. Ou seja, quanto mais alto eu tiver a tomada de decisão dentro da estrutura organizacional, mais centralizado é o processo decisório. Ou seja, mais centralizada é a organização. Então, de forma mais clara, se eu tenho a tomada de decisão aqui em cima, aqui, eu tenho um nível alto de centralização. Se eu tenho a tomada de decisão nos níveis mais baixos aqui,
eu tenho que um maior nível de descentralização. Essa é a ideia, é bem simples. Então, se a decisão é tomada na alta administração, centralização; se nos níveis mais baixos, níveis operacionais, descentralização. De novo, assim como ocorre no tipo de estrutura organizacional, descentralização ou centralização, não existe um certo ou um errado. Na verdade, o que você tem que considerar são as circunstâncias. Por quê? Tanto a centralização quanto a descentralização possuem vantagens e desvantagens. E é isso que é bem cobrado em provas, e eu quero chamar a sua atenção. Dentro das vantagens da centralização, eu tenho uma decisão, a decisão é tomada de uma forma mais global. Por quê? Porque na alta administração, o administrador ele consegue ter uma visão de todos os setores, ou seja, ele não vai basear a sua decisão a partir, por exemplo, só da perspectiva do marketing, ou a partir da perspectiva apenas da gestão de pessoas, ou só da produção, ou só da área financeira. Na verdade, ele vai conseguir ver tudo isso e tomar uma decisão mais global. Então, essa é uma vantagem da centralização. Os tomadores de decisão são mais bem treinados. Por quê? Porque são pessoas que ocupam altos cargos executivos. Então, eles têm uma experiência maior, estão mais acostumados com o processo decisório. As decisões são mais consistentes com os objetivos organizacionais. Essa, na verdade, é uma decorrência da visão global, né? Como você consegue ter uma visão do todo, você consegue também tomar decisões mais globais, que percebam a organização não só dentro de uma ou outra perspectiva, mas uma visão mais ampla, né? Então, isso também é uma vantagem. Dentre as desvantagens, nós temos decisões mais demoradas, isso é natural, porque até a informação ir subindo até a alta administração para tomar decisão, isso demora. E os tomadores de decisão estão mais distantes, né, da situação, então também sofrem um problema de ruído, né, que é uma outra desvantagem, né? As informações são limitadas e de baixa qualidade. Então, são pontos que devem ser considerados ao optar por um maior ou menor nível de centralização. Dentro da descentralização, você vai perceber que, na verdade, é como se fosse a negação da centralização. O que era vantagem na centralização vira desvantagem na descentralização, e o que era vantagem, o que era desvantagem da centralização vira uma vantagem da descentralização. Então, é natural que isso aconteça, né? Então, vantagem: o tomador está mais próximo da decisão na descentralizada, né? As decisões são mais rápidas. Isso aqui é bem importante, gente, porque tem sido muito abordado hoje nas organizações essa visão. Tá? A descentralização, ela estimula o senso de responsabilidade. Isso é algo natural, é até um pouco intuitivo. Quando o empregado, por exemplo, o empregado está apenas cumprindo ordens, então ele não tem muito compromisso com o resultado daquela decisão. Se der errado, o que ele vai falar? Mas eu só estava cumprindo ordens, não foi eu que decidi. Por outro lado, quando você dá o poder de decisão ao empregado, ao indivíduo, ele tem um compromisso maior com o resultado daquilo. Afinal, ele influenciou aquela decisão. Então, dá para dizer que existe uma tendência de as organizações privilegiarem a descentralização justamente por criar esse nível de engajamento, esse nível de responsabilidade com os resultados. E a motivação, né? As informações são uma qualidade maior, né? Dentre as desvantagens, falta de uniformidade das decisões. Por quê? Vamos imaginar que você descentralizou as decisões para o nível ali departamental, nível de gerência. Então, o gerente de marketing pode tomar uma decisão em um sentido e o gerente de finanças pode tomar em outro sentido. Então, falta uniformidade, porque se você sobe esse nível para o nível de diretoria, o diretor vai tomar decisões similares para diferentes setores. Mas quando você descer o nível, então pode ter esse problema de falta de uniformidade das decisões. E outro ponto que é uma decorrência sempre da mesma ideia, na verdade, que são as decisões míopes, né? Então, o gerente vai tomar uma decisão baseada na perspectiva de um único setor. Isso também costuma ser problemático. Demanda um maior esforço gerencial. O que é isso? Como você delegou a possibilidade, descentralizou a decisão, justamente pela essa possibilidade de falta de uniformidade, cada setor ir um para o outro, você tem que gastar mais tempo uniformizando e coordenando setores para que eles caminhem no mesmo sentido. Então, existe um esforço de coordenação maior.
os tomadores, na maioria das vezes, não contam com suporte de especialistas, né? Porque no nível centralizado, a alta administração, é muito comum ter um staff, né? Ter uma assessoria jurídica, ter um assessor de planejamento estratégico. Então, isso não acontece nos níveis mais baixos. Níveis operacionais não vai ter esse staff para tomar decisão, né? Então, isso é uma desvantagem também do processo da descentralização das organizações. Gente, um ponto bem importante, na verdade, assim, esse ponto, ele não é tão explorado por outras bancas, mas o IBAD cobrou. E, na verdade, esse a grande vantagem do Drops. Qual é a proposta do Drops? Não é fazer uma visão toda, completa, abordada ponto a ponto, de ponta a ponta da matéria, não. Na verdade, chamar a atenção justamente para isso, para as peculiaridades, para as nuances da banca organizadora, do IBAD, né? Então, o IBAD, ele foi, na teoria, no livro, na obra do Chiavenato, e trouxe 4 fatores que favorecem a descentralização. Ou seja, como a gente viu, centralização ou descentralização não é melhor ou pior, depende das circunstâncias. Contudo, o Chiavenato diz que na presença de 4 fatores tende a existir, ou seja, tende a ser melhor um nível maior de descentralização. Então, quando acontecer essas 4 coisas, a tendência é que haja uma descentralização maior. Quais são essas situações? Complexidade dos problemas, ou seja, quanto mais complexos os problemas, tende a ser maior a descentralização. A delegação de autoridade, isso é algo muito natural. Se você delega uma atividade, é natural que você descentralize o poder de decisão sobre aquela atividade. Estou dizendo, fulano, tu vai cuidar disso. Então, mas assim, ao fazer isso, é natural que você também dê algum nível de autonomia para o fulano decidir a respeito daquilo, né? Mudança, incerteza e tempos de estabilidade. Isso tem muito a ver com uma das vantagens da descentralização, qual seja a decisões mais rápidas. Lembra que a gente viu que uma das vantagens da descentralização são decisões mais rápidas? Então, se você está num ambiente de certeza, de mudança, é natural que a organização precise se movimentar, se ajustar o curso de forma mais rápida. Então, também tende a ser maior nessas circunstâncias o nível de descentralização. Bem, esses são os pontos que o IBAD costuma cobrar em provas. São os pontos principais dentro desse tópico do edital. Então, a gente vai começar a ver as questões agora. A descentralização, vou botar aqui do ladinho, a descentralização não é indicável ou contraindicável. Ela depende de vários fatores e circunstâncias. Perfeito. Com relação à descentralização, o avanço tecnológico, as inovações, a intensificação das comunicações, a diversificação das linhas de produção e os mercados em desenvolvimento sustenta a seguinte afirmação. Ok, ele quer saber uma afirmação sobre a descentralização. A descentralização faz com que as decisões sejam tomadas em níveis mais altos? Completamente errado. Na verdade, descentralizar significa você dotar os níveis mais baixos da organização de poder de decisão. Então, isso aqui está errado, né? Nada de mais altos, é mais baixos. A delegação de autoridade compromete a total mudança e inovação. Na verdade, não compromete, né? Quando você delega a autoridade, você está descentralizando o poder de decisão, né? E isso, na verdade, é uma vantagem, vamos dizer assim, uma das vantagens de fazer isso é tomar decisões mais rápidas, e também engajar. Lembra aquele ponto que eu falei? Que ao descentralizar, você cria um comprometimento maior, uma motivação maior, um compromisso com os resultados maior. Então, você favorece a mudança e a inovação dentro da organização quando você opta por um nível maior de descentralização, né? Então, a alternativa B errada. Complexidade. Complexidade favorece a descentralização. Vamos ver o que ele fala. Acelera a descentralização. Perfeito. Essa é a alternativa, né? Como a gente viu, problemas mais complexos tendem a exigir um nível maior de descentralização. Uma maior necessidade de delegação da autoridade não favorece a descentralização. Uma maior delegação favorece, na verdade, o que está errado aqui é o não, porque uma maior delegação de autoridade favorece a descentralização. Quanto maior o grau de supervisão, menor a necessidade de centralização. Na verdade, não. Maior grau de supervisão, você está dando que maior centralização do processo decisório. Mais gente para olhar e tomar as decisões, né? Então, a alternativa mesmo é o gabarito letra C. IBAD, outra questão. Existe uma característica típica das grandes organizações, que é diretamente relacionado com o tamanho e a complexidade, que se traduz como um meio de se obter homogeneidade. Ou seja,
qual é uma característica, o que as organizações complexas, à medida que elas vão crescendo, o que elas vão fazendo para que as atividades vão se tornando mais homogêneas, ou seja, mais parecidas, que os empregados vão fazendo as coisas mais iguais, né? Seguindo roteiros, manuais. Então, o que é isso, gente? Na verdade, assim, essa questão é um pouquinho polêmica, por quê? Sem dúvida, a departamentalização faz isso, e esse foi o gabarito da banca. Departamentalização, ela cria homogeneidade. Então, já adianta aqui que nossa resposta é a alternativa D. Contudo, e é isso que também você tem que considerar para a prova, a formalização a gente pode dizer que também está relacionada a esse processo. Porque formalização, o que é? Você ter por escrito, transformar de forma em um conhecimento explícito as atividades da organização, ou seja, manuais, cartilhas, procedimentos, fluxogramas, tudo isso é o nível de formalização, quanto ela já botou no papel aquilo que a organização faz. Quanto maior a organização, maior tende a ser o nível de formalização. Uma pequena padaria, por exemplo, dificilmente ela vai ter um manual de operações de produção de pães. Dificilmente tem isso. Contudo, quando você pensa numa McDonald's, você vai ter roteiros bem detalhados de como produzir até um Big Mac. Cada dos produtos tem uma receita própria de custos, é algo bem detalhado. Então, o nível de formalização, ele torna as atividades mais homogêneas. E isso, quanto maior a organização, também tende maior seu nível de formalização. Então, ao meu ver, a formalização também seria uma alternativa possível. Contudo, a banca considerou a alternativa D, departamentalização. Então, fique atento a isso, porque é um entendimento que o IBAD segue e que pode ser repetido na sua prova, pode ser repetido no IBGE. Então, fique atento. Falou homogeneidade, procure primeiro departamentalização. Não fique viajando muito. Assim, dê a resposta que a banca quer. Seja aprovado, nomeado, aí depois a gente fala mal da banca, beleza? Então, vamos para a última questão. Alternativa letra D. Na doutrina da administração, a amplitude administrativa é o número ótimo de subordinados para cada gerente. Exatamente isso. Se, por uma imposição da cúpula da administração, ocorrer a concentração do processo decisório. Concentração, estou subindo, né? Na cúpula da organização, ou seja, a alta administração está decidindo. Fica configurado o quê? Quando a alta administração toma as decisões, gente, o que é isso? Na verdade, isso é a centralização do processo decisório, alternativa letra C. Gente, era isso, né? A gente passou pelos principais tópicos, principais pontos dentro desse tópico do edital, na verdade. Espero que vocês tenham curtido, curtam, se inscrevam no canal, até para eu ter um feedback se está ou não agregando conteúdo para vocês. E para uma abordagem ainda mais completa, a gente tem um curso lá no Direção Concurso, em parceria com o professor Marco Ferrari. Ele cuida dos vídeos e eu do PDF. É realmente assim, é um material realmente completo para quem está se preparando para o IBGE. Espero que tenham curtido. E o nosso próximo encontro, próximo sábado, dia 22/6, para tratar do tópico processo decisório. Até mais.